E é isso aí, vamos em videoaula, galera! Um abraço para toda a galera do CPM de Araguaína. Estamos fazendo uma videoaula hoje diretamente às margens do Oceano Atlântico, aqui em Luiz Correia, Piauí. Como você pode ver, não chegou petróleo aqui ainda não, né? E nós vamos falar hoje o primeiro assunto do quarto trimestre. A distribuição e escassez de água no planeta Terra. Como que está distribuída a água no mundo? Será que se juntar a água dos rios, dos lagos, dá o mesmo tanto de água do oceano? Logicamente que não. Como vocês sabem, a distribuição de água no planeta Terra, 97,5% de toda a água da Terra, é isso que você está vendo. É água salgada. São as águas do oceano, da maior parte da água no planeta Terra. Então, logicamente, se você for olhar por esse lado, você vai dizer assim: então não vai faltar água na Terra. O problema é que essa água é salgada, não serve para o consumo humano. Então tá aqui, ó. Estamos aqui no Oceano Atlântico, que é um oceano importante do mundo. As margens do oceano, aqui no Piauí, mostrando para vocês a importância dessa parte da água, que é 97,5%. Então a nossa videoaula hoje inicia falando sobre isso, sobre essa questão da água. Veja aí a imensidão que é o oceano, nessas imagens aéreas aí. Olha só a imensidão que é o oceano. Se você quiser fazer um teste, basta você entrar um navio aqui, você gira aí, diretão, você vai direto, você vai sair, né, na África, vamos dizer assim. Você vai sair lá na África. Então você pode ir diretão, você vai sair na África. Gigantesca quantidade de água. E o interessante é que, segundo os cientistas, a distância entre o Brasil e a África, cada ano que passa, está aumentando, né? Então, beleza, vamos à nossa videoaula hoje, muito importante, dando aqui o pontapé inicial direto do Oceano Atlântico. Todos os rios do Brasil, por exemplo, têm um destino final, que é o Oceano Atlântico. Esse aqui é o lugar que recebe a água de todos os rios do Brasil. Inclusive Araguaína, Tocantins, o Rio Lontra aí, Araguaína, Tocantins, o Córrego Neblina, Rio Lontra, Rio Araguaia, todos eles têm um destino. As águas caem aqui, ó. Esse é o lugar que recebe a água do Rio Lontra, do Rio Córrego Neblina, de todos os esgotos que tem, vão tudo pro rio, acaba vindo para cá. Quando chega aqui, a água desses rios aí de Araguaína, que tem aí na região nossa, no Tocantins, eles vêm para cá e misturam com a água do oceano. Então a água que está aqui, ela é misturada com a água dos rios. Logicamente que não faz muita diferença, porque a quantidade de água comparado com a quantidade de água dos rios comparado com a do oceano é mínima. É como se você pegasse uma caixa de 1000 litros e tirasse meio litro de água da caixa de 1000 litros. E faz alguma diferença? Logicamente que não. Então tá aí, galera, para vocês mais um vídeo aula hoje sobre a parte hidrográfica. Vamos falar da água e nada mais interessante que começarmos sobre a água do mar diretamente do Oceano Atlântico. Grande abraço, vamos filhos, vamos juntos estudar, cada vez aprender mais. Um abraço, galera! Salve, salve então, galera, vamos de vídeo aula. Nosso assunto, água. Como você sabe, segundo os cientistas, a mesma água que tinha há 500 mil anos é a mesma que tem hoje. O problema é a disponibilidade de água, porque o homem ao longo do tempo vem poluindo a água dos rios. E olha só, está diminuindo então a disponibilidade de água. Então continua a mesma quantidade de água, porém, cada dia que passa, cada ano que passa, menos água potável. Como vocês sabem, 97,5% da água é salgada, conforme você vê o gráfico aí, e 2,5% é doce. Desse 2,5% doce, nós temos em torno de 69%, que são as geleiras, é uma água de difícil acesso, em torno de 30% são as águas subterrâneas, e o restante são as águas dos rios, lagos e a água que está suspensa no ar. Como você pode ver aí, uma foto de uma geleira, né, que corresponde a 69,5% de toda a água doce do planeta. Aqui um outro gráfico mostrando o aquífero Guarani, que são águas subterrâneas. Bom, seguindo com a nossa videoaula, vamos falar agora sobre as bacias hidrográficas. Como o nome já diz, é como se formasse uma grande bacia,
Ou seja, a bacia hidrográfica é uma área de captação, uma área de drenagem, uma área de captação de água, drenagem, onde tem o rio principal e seus afluentes. Note que as partes altas da bacia nós chamamos de crista ou interflúvio, essa que tem o número 5 aí, ó. Depois nós temos a vertente, uma de cada lado, e as margens e o rio principal. E a parte lá abaixo do rio nós temos o que a gente chama, que é o fundo do vale, que é a união das duas vertentes, nós chamamos de talveg. Beleza? Então a bacia hidrográfica ela é composta por rio principal, seus afluentes e as partes altas, que são chamados divisores de água, ou crista ou interflúvio. Conforme você vê na gravura aí, o rio principal, vários afluentes e as partes altas, que são os divisores de água. Os rios, eles possuem dois tipos de foz. A parte final do rio nós chamamos de foz. Existe a foz delta, quando o rio divide-se em vários canais, chegando ao oceano. E existe a foz estuário, quando o rio chega ao final, no oceano, em um único canal, conforme você vê na gravura. Voltando aqui, vamos ver então, aqui nós temos uma gravura mostrando uma bacia hidrográfica, todo o esquema da bacia hidrográfica. E nesse esquema aqui podemos ver alguns nomes. Por exemplo, nascente é onde nasce o rio. Afluente é um rio que deságua nesse rio principal, ok? Meandros, ó, como aqui você vê embaixo, ó, meandros são que as curvas do rio. E delta, no caso aqui nessa gravura, é a parte final do rio, é o foz. A foz do rio, quando o rio divide-se em vários canais, nós chamamos de delta. E aqui nessa outra imagem nós temos a foz chamada estuário, quando o rio deságua no oceano em um único canal. Outra aqui, essa aqui na região de Fortaleza, aqui é o rio Ceará, desaguando no oceano. Uma foto você pode ver aí. Existem também vários tipos de drenagem dos rios. Existem rios que desaguam no oceano, como estamos vendo, esses anteriores, nós chamamos de drenagem exorreica. Quando o rio deságua em um mar fechado, como é o caso desse que estamos vendo, por exemplo, no Mar Cáspio, esses tipos de rio que desaguam em mar fechado, tem uma drenagem chamada drenagem endorreica. E existem alguns rios, conforme a gravura aí, que desaguam em uma gruta, em uma caverna, e as suas águas vão para o subterrâneo. Então, nesse caso, nós chamamos de drenagem criptorreica. E existe também, não muito comum, mas alguns rios que desaparecem no deserto. Olha, no caso dessa gravura aí, ó, o rio ele desaparece nas areias do deserto. Então, nesse caso, é um rio de drenagem arreica. Vamos falar sobre os tipos de regime dos rios. Regime dos rios significa época em que os rios ficam cheios. Mas vamos ver então quais são os tipos de regime dos rios. Nós temos o regime pluvial e nós temos o regime nival ou glacial. Regime pluvial é quando os rios necessitam da água da chuva para encher, para ficar cheios, para terem suas cheias. E regime glacial ou nival, eles dependem do derretimento do gelo ou da neve para poder ficar cheio. Tá? Então, misto quando os rios têm os dois tipos de regime. Tá? Temos também os rios intermitentes ou temporários e temos os rios perenes. Conforme você vê a gravura aí, ó, estou mostrando para você uma ponte e um lugar onde haveria um rio, só que não existe o rio aí. Nesse caso, são rios intermitentes ou temporários. Na época da seca, eles desaparecem, eles somem. Então, eles ficam totalmente secos. Nós chamamos de rio temporário. Rio perene são rios que nunca secam. Beleza? Outra palavra que é muito usada na hidrografia, também quando se fala de rios, é jusante e montante. Jusante significa descendo em direção à foz do rio. Você está acompanhando o sentido das águas. É jusante, em direção ao baixo curso. Montante, em direção à nascente do rio. Está indo em direção contrária das águas. Significa montante, beleza? Existe o alto curso, que fica próximo da nascente. Existe o médio curso, que é mais ou menos no meio do rio, no meio do percurso do rio. E existe o baixo curso, que é em sentido da foz, próximo à foz do rio. Existe nos rios também período que você fala leito maior e leito menor. O rio pode ter leito maior e leito menor. No período da cheia, o rio tem o leito maior, onde, devido à cheia, o rio se torna mais largo, atingindo as áreas de várzeas, que são as áreas que são alagadas, então ele se torna com um leito maior. E no período da seca, tem um leito menor, conforme você vê aí a gravura. Então, um leito menor quando o rio está no tamanho
quando as suas águas estão mais baixas, então ele fica um pouco mais estreito. E leito maior é quando existe uma inundação e o rio fica bem largo. E várzea são as áreas onde as águas do rio alagam, como por exemplo, você pode ver essa gravura aí, ó, uma região alagada aí, isso é uma várzea. Quanto ao tipo de relevo, existe dois tipos de rio: rios de planalto e rios de planície. Os rios de planalto, eles têm suas águas fortes, com corredeiras, águas caudalosas, consequentemente são propícios para construções de usinas hidrelétricas devido à sua força da água, são aproveitadas na produção de energia. Já os rios de planície, a vantagem é que eles são bons para navegação, podendo ser instaladas hidrovias, então ele é muito bom para navegação, porém para a produção de energia, suas águas não têm força. Quais as características gerais dos nossos rios, nossa bacia hidrográfica? Vamos ver. O Brasil é atingido por três centros de espessores de água, que são o Planalto das Guianas, a Cordilheira dos Andes e o Planalto Brasileiro. O Brasil é pobre em formações de lagos, porém é muito rico em rios. Nós temos bastante rios no nosso país. Ocorrem rios temporários e permanentes, como já falamos, né? Permanentes sejam mais dominantes no Brasil, sejam predominantes. Bacana? Os rios brasileiros possuem, na sua maioria, drenagem exorreica, deságua no oceano. O regime de abastecimento dos nossos rios são pluvial. Apenas o rio Amazonas possui regime misto, né? Pluvial e nival, ou seja, é abastecido pela água da chuva e pelo derretimento da neve que vem lá dos Andes. Legal? No Brasil predominam foz estuário. O rio Parnaíba tem foz delta, já o Amazonas tem foz mista. O Brasil possui 12% de toda a água doce do planeta, sendo que essa água doce está distribuída da seguinte forma no Brasil: 68% da água do Brasil está concentrada na região norte, que possui a menor quantidade de pessoas. Já a região centro-oeste tem 15,7% da água doce. A região sul tem 6,5%. Região Sudeste, 6%, e a região Nordeste, apenas 3,3%. Nós temos aqui um gráfico, um mapa, mostrando as principais bacias hidrográficas brasileiras. A Amazônia, que é a maior do mundo, você está vendo aqui, ó. A bacia Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraguai, do lado aqui. Abaixo a bacia do Paraná e abaixo a bacia do Uruguai. Nós temos a do São Francisco, que fica do lado do Araguaia, Tocantins-Araguaia. Então são várias bacias hidrográficas no Brasil. Como você pode ver aí, ó, dá uma olhada direitinho aí nas nossas bacias hidrográficas. Vamos falar um pouquinho sobre a bacia amazônica. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta, mais de 7 mil rios, bastante rios. Ela tem o maior rio do planeta, que é o rio Amazonas. O rio Amazonas nasce nas Cordilheiras dos Andes, como vocês sabem. Aqui nós temos uma gravura mostrando o Rio Negro e Solimões, o encontro do Rio Negro e Solimões, né? Bacana, que depois vai ser só um só, chamado Amazonas. Nós temos uma gravura aqui mostrando navegação na Amazônia, bacana. E aqui um Rio Negro, uma foto do Rio Negro no Amazonas, muita água aí, como você pode ver. E é um rio de planície. Temos também a segunda maior bacia do mundo, é a Bacia Platina, formada por 3 bacias menores: a Bacia do Paraná, a Bacia do Uruguai e a Bacia do Paraguai. As 3 formam a Bacia Platina. A Bacia do Paraná é formada pelo rio Paraná e outros, são rios perenes, com drenagem exorreica, regime pluvial. A foz lá, nós temos alguns rios de foz delta, tem o maior potencial hidrelétrico do Brasil. Nessa bacia está construída a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior usina do mundo. Temos a bacia do Paraguai e temos a bacia do Paraná, que formam também a Bacia Platina. Destaque também para a bacia do Rio São Francisco. Temos algumas gravuras mostrando o Rio São Francisco. Olha só essa aí, essa ponte, coisa mais bonita, né? O Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e corta uma parte do Sudeste e o Nordeste, desaguando, como você pode ver na gravura aí, ó, a parte final do Rio São Francisco, desaguando lá entre Alagoas e Sergipe. Aqui é a foz do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é considerado o rio da integração nacional. É um rio de planalto e também bastante aproveitado na produção de energia elétrica.
tem alguns dos seus trechos navegáveis e é muito importante para o desenvolvimento do Nordeste. Então, por isso ele é chamado de Rio da Integração Nacional. Outra bacia importante é a bacia Tocantins-Araguaia. Destaque porque ela é a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira. É a bacia dos rios Tocantins e Araguaia. Aqui na gravura temos uma foto mostrando a foz dos dois rios, né, Tocantins e Araguaia, que se juntam e formam uma linda região aí na foz, desaguando no oceano. Aqui uma outra gravura mostrando o rio Araguaia. Como você pode ver, muito assoreamento, né? Para quem não sabe, assoreamento é quando o rio fica cheio de areia, como você está vendo aí, ó. Devido ao desmatamento, vai acumulando sedimentos no fundo do rio e vai tornando ele mais raso, podendo provocar até mesmo a sua morte, ou seja, a extinção, ou seja, o rio pode até desaparecer. Nessa outra gravura aqui mostramos a foz do rio Lontra, importante para a nossa cidade de Araguaína. Rio Lontra, que corta aí até chegar corta a região até chegar no rio Araguaia. Então aqui a gravura mostrando a foz do rio Lontra, que fica logo ali abaixo de Araguanã. Bacana? E aqui nessa outra gravura mostrando os dois rios mais importantes do estado, que é o rio Tocantins, que é esse que vem na parte superior, e o rio Araguaia, esse que você está vendo na parte de baixo, que tem as águas um pouco mais claras. O das águas mais escuras é o rio Tocantins, e ao lado aí você vê o estado do Maranhão. Então essa região é a região do Bico do Papagaio, lá na ponta do bico, onde tem a união dos dois rios, Tocantins e Araguaia. O rio Tocantins leva prioridade por ser um rio mais profundo, suas águas mais fortes e maior volume de água. Ele é mais estreito, mas tem maior volume de água. E é um rio de planalto. Já o rio Araguaia, ele é mais largo, porém menor volume de água. E aí continua apenas o nome Tocantins até chegar no Oceano Atlântico.